Seja convosco. Toda vez que o pastor chama assim, né, desse jeito, ele fala: pastora, me dá mais gelo na barriga ainda, frio, eu sou frio, os pés soam, tudo soa, né? Quem sobe aqui sabe, né? É o preço. Amém? Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nessa noite o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração e que você saia daqui de uma forma renovada, que você seja transformado pelo poder da palavra de Jesus, porque não tem a ver com aquele que sobe, mas tem a ver com a palavra ministrada, com a presença de Deus que já está aqui nesse lugar, que nós já podemos sentir no meio dos louvores, no meio da adoração, e eu tenho certeza que cada segundo aqui na casa do Senhor vai valer a pena para você essa noite. Você crê? Então, glória a Deus, amém? Nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro mais difícil de encontrar, Gênesis. Gênesis 29. Irmãos, eu fico assim extasiada, né, de ver a maneira como Deus fala, como Deus, Ele cuida, Deus confirma, né, e Deus é Deus de poder, é Deus de milagre, né? E quando a gente se dispõe a fazer algo para o Senhor, não importa, seja na igreja, na obra, na sua casa, no seu trabalho, tudo que você se dispõe a fazer, permita-se ser usado pelo Espírito Santo de Deus. E essa semana, depois eu vou até testemunhar algumas coisas que aconteceram comigo nos 2 últimos meses. E essa palavra, ela veio forte no meu coração. Eu acho que eu nunca ministrei sobre ela, mas é uma história que se conta muito em escola dominical, né? É um ensino muito lindo, principalmente de 2 personagens que nós vamos ouvir, mas o foco principal hoje é sobre Jacó. E eu quero que nós leiamos juntos aqui Gênesis 29. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? E Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Lia, e da menor Raquel. Lia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu te dê do que dê a outro varão. Fica comigo. Assim, serviu Jacó por 7 anos por Raquel. E foram aos olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. Amém? Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Pai, te damos graças pelo privilégio de receber a tua palavra, pelo privilégio, Senhor, ó Deus, de poder ser ministrados pela tua presença, pelo teu Espírito Santo. Deus, eu quero pedir que o Senhor use a minha vida nessa hora. Use, Senhor, assim como o Senhor falou comigo através da palavra, dessa palavra que nós lemos aqui, que o Senhor toque, Pai, no coração da tua igreja. Que o Senhor, ó Pai, venha renovar, ó Deus, os pensamentos do teu filho. Que o Senhor venha transformar o coração dos teus servos essa noite. Que nós possamos, ó Pai, reconhecer que há um preço a ser pago, Senhor, mas que vale a pena, Senhor, ó Deus, estar na sua presença. Vale a pena, Senhor, ó Deus, esperar. Vale a pena, Senhor, ó Pai, permitir que o teu Espírito trabalhe em nós. Então, Deus maravilhoso, que nessa noite nós possamos transformar o nosso entendimento, sendo, Senhor, renovados através da tua unção, da ministração,
que acontecerá neste lugar, porque eu sei que a tua presença está aqui, e eu sei que nós já estamos muito abençoados e sairemos mais ainda extasiados pela tua presença. Aviva-nos, Espírito Santo de Deus, fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém! Graças a Deus, você pode se sentar. E sabe, irmãos, eu não vou pedir para você levantar a mão se você é noveleiro. Mas eu sei que tem muita gente noveleira, que gosta de assistir novela, né? Irmã, mas eu fui liberto, não assisto novela, mas tem muita gente que assiste série, né? Com o tempo, as coisas vão ganhando uma nova roupagem, uma nova nomenclatura. E de verdade, para mim, essa história, esse texto que nós lemos, é uma história de novela mexicana, que a cada capítulo que nós lemos da história de Jacó, eu fico, meu Deus, mas como pode? Mas é assim mesmo? Jesus, né? Fico realmente tendo reações, sou reativa a tudo que eu leio, porque de verdade é uma história que a gente fala, não acredito que foi assim, né? E, na realidade, para falar de Jacó, eu quero dizer que aquilo que nós lemos aqui, esse texto que nós lemos aqui, a partir do verso 16, a história não começa aqui. E eu quero fazer aqui um comparativo com a sua vida hoje. E eu quero que você olhe para você no dia 2 de abril de 2023 e dizer que a sua história também não começou aqui. Existem muitas coisas por trás de quem é você, Pastor Rony, de quem é você, Solange, de quem é você, Emily, de quem é você, Fábio, de quem é você, Carol, de quem é você, Eliane, de quem cada um é aqui, de quem é você, Márcia, todos aqui. Existe uma história por detrás. Existe uma história que muitas vezes faz com que ao longo da vida carreguemos alguns vícios, alguns hábitos, alguns costumes, por conta da nossa história. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre Jacó. A história começou lá em Abraão, quando Abraão, na sua velhice, teve um filho que se chamava Isaac, né? E, irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando estudava, né, no colégio, tinha muita dificuldade em história. Então, pregar, ministrar a palavra, né, assim, ter propriedade de história e lembrar nome. Por exemplo, conheci alguém agora, eu tenho que ver a pessoa 3 vezes, em 3 encontros, para eu lembrar o nome dela. Eu sou péssima para nome. E aí, eu falei assim, nossa, né, vou buscar a história. Então, vamos lá, todo mundo vai me ajudando. Pois então, Isaac, filho da velhice de Abraão. Abraão, antes da sua morte, ele pediu que o seu servo Eliezer arrumasse para Isaac uma mulher de sua etnia, uma mulher do seu povo. E ele fez com que Eliezer jurasse que Isaac se casaria com essa mulher. E Eliezer encontra quem? Rebeca, isso mesmo. E Isaac casa-se com Rebeca. E então dão à luz a filhos gêmeos, que é Jacó e Esaú. E Esaú, primogênito, que porém vem de sua primogenitura por um prato de guisado, um prato de comida, né? Mas, por um momento, Jacó se encontra numa situação em que seu irmão Esaú quer matá-lo e ele vai embora de casa. E ele vai embora de casa para viver com o seu tio Labão. E Labão tem 2 filhas. Sua filha mais velha, Lia. Em algumas versões da Bíblia fala-se Leia, mas Lia. E Raquel. E acontece um primeiro encontro. Quando Jacó
chega à cidade, encontra com Raquel no poço. E naquele momento ele ajuda Raquel a abrir o poço, porque Raquel estava ali dando água ao rebanho de seu pai. Raquel também era pastora de ovelhas. E ele estava ali ajudando Raquel, e naquele momento acontece um primeiro amor, um primeiro olhar, um primeiro encontro. E ali nasce um sonho. Naquele momento, Jacó, que era primo, inclusive, né? Porque era primo de primeiro grau, porque Labão era irmão de Rebeca, né? Ele se encanta e ele resolve ali pagar o preço para se casar com Raquel. E nós lemos aqui que Labão trabalhou por 7 anos para receber Raquel como sua esposa. E aí eu quero colocar nessa noite o tema dessa mensagem. Qual o preço do seu sonho? Sangue, suor, lágrimas. Qual o preço do seu sonho? Quanto você está disposto a pagar pelo seu sonho? Pelos seus desejos? Você daria do seu tempo? Você daria dinheiro pelo seu sonho? Daria do seu esforço físico pelo seu sonho? Abriria a mão da sua família pelo seu sonho? Você lutaria até o fim de uma vida pelo seu sonho? Qual o preço do seu sonho? Dá para mensurar em valores? Ou dá para mensurar em tempo? E aí, eu quero que você faça uma reflexão. Porque de verdade, hoje nós vivemos uma geração que tem dificuldade de pagar o preço de um sonho. E vocês vão entender ao decorrer da mensagem o porquê disso. Desistimos de batalhar dos nossos sonhos, porque às vezes o preço que nós temos que pagar custa caro. E muitas vezes nós achamos que não somos capazes, não somos fortes o suficientes, ou não temos condição sequer de pagar esse preço. E aqui fala que Jacó trabalhou por 7 anos. 7 anos olhando para o prêmio que era Raquel. 7 anos derramando muito suor, talvez lágrimas, choro, não sei, sangue, olhando para o prêmio que era Raquel. 7 anos olhando para a meta. Você tem claro o que você quer? Eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir mais uma vez, que quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. E quando eu falo onde quer chegar, não significa apenas, irmão, no material, na sua vida profissional, mas também na sua vida espiritual. Hoje de manhã nós estávamos na aula de escola dominical com os adolescentes lá em cima, e eu tive 2 ausências hoje, fiquei chateada, né? Minha sala já não é muito grande, e aí só tinham 3 alunos, mas foi uma bênção. E nós estávamos falando exatamente sobre trabalho. E eu fiz com que eles refletissem e falassem, todos eles, né? Cadê os meus aluninhos lindos aí? Tá faltando a Duda. A Duda não veio, né? Tá. Ah, tá ali? Tá, beleza. Eles tinham que me falar só 3 qualidades. E aí, através das qualidades pessoais deles, eu estava dizendo para eles assim que Deus queria usar dessas qualidades para que eles fossem, para que eles trabalhassem, para que eles usassem delas para executar algo na obra do Senhor. Então eu quero dizer que quando eu falo aonde você quer chegar, teve um deles lá que me disse que quer ser aula de crianças, quer dar aula de crianças e juniores, quer ser professor de escola bíblica.
Olha que bênção. A gente olhar, quem pode dar um glória a Deus aí, né? Olha, o povo que está aí clamando por ajuda no Ministério de Crianças, um adolescente lá falou, eu quero dar aula para crianças e juniores. A outra adolescente falou, eu quero ministrar o louvor. Então, assim, irmãos, olha que bênção. Eles sabem aonde eles querem chegar. Você sabe aonde você quer chegar na sua vida espiritual? Quais experiências você quer experimentar diante de Deus? Então, nós temos que ter muito claro onde nós queremos chegar. E Jacó tinha claro que ele queria se casar com Raquel. E aí, passaram-se 7 anos. Nossa, que ansiedade. Chegou o grande dia. O dia de pegar o meu troféu. O dia que eu vou conceber Raquel por minha esposa. E o que acontece? 7 anos se passaram. Imagina você, irmão. Você estuda por 7 anos para ser médico. E aí, quando chega os 7 anos depois, você está ansioso para colocar em prática tudo aquilo que você pagou o preço para aprender. Jacó pagou o preço 7 anos ali trabalhando para Labão. E chegou o momento. E o que acontece? Labão engana Jacó. E não entrega Raquel por sua esposa. Entrega? Passou por um processo. Pagou um preço. Só que na hora o prêmio foi trocado. E aí eu te pergunto, o que você faria no lugar de Jacó? Ai! O que você faria no lugar de Jacó, irmão? Ia desistir? Vou casar com mais ninguém. Quero saber de Raquel coisa nenhuma. Toma a Lia de volta. Tchau. O que você faria no lugar de Jacó? Não, eu amo tanto a Raquel. Né? Você percebeu aqui que no verso 20 diz assim, que os 7 anos passaram como poucos dias para ele. Pelo tanto que ele a amava. Ele desejava tanto que os 7 anos para ele não foi nada. E o que você faria? Eu ia processar Labão. Trabalhei 7 anos e o meu pagamento não veio na conta. Né? Mas a meta de Jacó era clara. O que ele queria? E existia um plano para esse processo que aconteceu. A palavra de Deus, ela fala mais adiante, que Deus achou graça em Lia e tornou ela uma mulher muito fecunda. E de Lia veio Judá, e de Judá nasceu Jesus Cristo. Veio Jesus Cristo, que foi o quê? O Salvador, que é o nosso Senhor. Então, existia um plano. Só que a meta de Jacó era muito clara. Eu quero Raquel. Aí Labão olha assim para ele e fala, você quer Raquel? Então você vai trabalhar mais 7. Está feliz trabalhando 7? Mais 7. Trabalha 14. Pois ele disse, então tá bom, eu vou trabalhar. O que você faria no lugar de Jacó? Ele aceitou trabalhar mais 7 anos. Queridos, com essa história, o que o Espírito Santo ministrou fortemente no meu coração, que nada na nossa vida vem se nós não pagarmos o preço. E eu estava pensando hoje, refletindo sobre sociedade, porque assim, Deus ele faz milagres. Deus ele tem um plano formado para cada um de nós. Mas existe um preço. Então a nossa sociedade com Deus é essa. Deus está conosco. Amém? Mas eu tenho que arregaçar as minhas mangas e pagar o preço para fazer acontecer. Para fazer acontecer, irmãos. Então, demore o tempo que demorar. Custe o preço que custar.
Independente de quais sejam os seus projetos, sejam eles pessoais, sejam eles profissionais, sejam eles familiares, sejam eles espirituais, saiba que você vai ter que pagar um preço. E muitos desistem do processo porque não querem pagar. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Foi fraco. Vamos de novo. Vamos para aí. Calma. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Ainda dá para melhorar um pouquinho, né? Então tá bom. Porque o Espírito Santo, né, merece mais aí. Vamos lá. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Irmão, tem que pagar o preço. É isso aí, ó. Tem que pagar o preço. Pagar o preço de se consagrar, de renunciar muitas coisas na nossa vida que não agradam a Deus. Tem que pagar o preço de jejuar. Tem que pagar o preço de meditar na palavra diariamente, de se relacionar com Deus. Você tem que pagar o preço. Porque se você não pagar o preço, você não... Vou contar um exemplo meu. Quando eu era adolescente, antes de entrar no colegial, as pessoas me perguntavam, até fiz essa pergunta hoje lá para os adolescentes também. O que você quer ser quando se tornar adulto? Profissão, tá? Aí cada um disse o que quer ser. E eu falava que eu quero ser médica. Aí eu me lembro claramente que quando eu entrei no colegial, eu fui para um colégio particular com um cursinho, porque a minha intenção era ser médica, né? E aí eu me lembro de uma pessoa, né, do colégio, uma funcionária, que ela ajudava fazer testes vocacionais para a gente saber o que queria fazer, focar os estudos para o vestibular e tudo mais. O que você quer ser? Você quer ser... Aí eu falei, quero ser médica. Ah, tá. E qual faculdade você quer fazer? Em que faculdade eu quero estudar? Não sei. Quantos anos você acha que é para se formar em medicina? Não sei. Você quer estudar numa faculdade estadual ou particular? Ah, eu acho que estadual, né? Porque particular eu já sei que eu não ia ter dinheiro para pagar. Eu estava pensando nisso, né? Era adolescente, né? Ah, tá. Você sabe quanto tempo você precisa estudar por dia para passar numa faculdade de medicina estadual? Não sei. Resumindo a história, eu não sabia onde eu queria chegar. Ao longo desses anos de colegial, eu fui ver que o preço que eu tinha que pagar para ser médica era muito alto. E eu não estava disposta. E foi por essa razão que eu não me tornei médica. Me tornei fisioterapeuta, que era um pouquinho mais barato o preço, tá? Mas o que eu quero dizer com isso, irmãos? Às vezes nós queremos chegar em algum lugar. Nós queremos algo para a nossa vida, mas a gente também não sabe o valor disso. A gente não sabe o preço que vai ter que pagar. Hoje está muito na moda, na rede social tem um monte de gente milionária, né? Ensinando métodos milagrosos para você ficar rico em uma semana. Em um mês, 20 mil reais na sua conta. Eu nunca conheci ninguém perto de mim que deu certo essa história. Alguém aqui conhece, me conta que eu vou fazer parceria. Mas não chega, irmãos. Tudo na vida há um preço a ser pago. E sabe por que Deus faz questão que eu e você pagamos o preço? Porque Ele não quer ter filhos mimados. E é muito evidente para nós olhar para a geração das nossas crianças agora. E o que Deus tem para que nós venhamos viver é extraordinário. Mas se eu e você não suportarmos o processo, o extraordinário pode nos matar. E quando eu estava refletindo sobre isso, eu me lembrei de uma história de quando eu era criança ainda. A minha mãe tinha uma amiga que era muito bem de vida. E quando o filho dela fez 18 anos, eu conhecia a família toda. Ela era muito amiga da minha mãe. Inclusive, elas tiveram até uma sociedade numa época da vida com uma loja. E quando esse rapaz, o filho dela fez 18 anos,
Na verdade, não foi filho, gente, desculpa. O sobrinho dela. Era o irmão dela que tinha bastante dinheiro. Esse sobrinho dela fez 18 anos, pagaram a habilitação, a carta, coisa que jovem quer fazer, né? E ele queria uma moto. Só que, o que aconteceu? Quando ele tirou a carta de habilitação, a mãe deu, o pai, sei lá, que é conhecido, tudo conhecido da minha mãe, deu a moto para ele. E aí, logo que ele teve sua primeira moto, era uma moto não muito grande, acho que era uma dessas, eu não lembro na época, mas uma dessas tipo Titan, assim, não muito grande. Ele pilotou essa moto por 1 ano. E ele falava assim que ele queria uma Hornet. Ele queria uma Hornet. Quem conhece uma moto Hornet? Quem gosta de moto sabe. É uma motona, potente. Só que ele não viveu o processo. Ele não sabia o valor, ele não sabia o preço. E ele ganhou dos pais uma moto mais potente com, sei lá, 1 ano de habilitação. E ele não tinha condições de dirigir uma moto dessa. Ele não sabia o valor, não sabia quanto custava aquilo. E realmente aquilo custou a vida dele. Porque um dia ele saiu para a rodovia, aquela emenda da Magalhães Teixeira ali com Dom Pedro, né, para pegar Dom Pedro. Ele embalou em alta velocidade, perdeu o controle sozinho da moto, colidiu com uma placa de trânsito, né, uma placa sinalizadora, e ele não resistiu, ele morreu. Então, por isso que eu imagino, assim, não sei, não dá para a gente questionar como poderia ter sido se fosse algo que ele tivesse conquistado com muito suor, com o seu próprio trabalho, investido na moto. Será que ele daria o mesmo valor? Será que ele correria em alta velocidade assim? Será que talvez ele não... Entende que Deus não quer que nós sejamos filhos mimados? Deus não quer nos dar as coisas de bandeja. Deus quer que a gente entenda o preço de cada coisa. Eu quero estar no altar ministrando a palavra de Deus. Eu sei que existe um preço para eu chegar até lá. Eu sei que existe um processo para eu estar ali. Eu quero adorar, eu quero louvar o Senhor junto com o ministério de música, de louvor. Existe um processo, eu tenho que gastar tempo, eu tenho que investir horas ouvindo as canções, aprendendo a tocar, fazendo aula, investindo financeiramente, muitas vezes numa aula de um instrumento, numa aula de voz. Existe um preço a pagar. E este preço vai fazer com que você viva o extraordinário. Então, nessa noite, irmãos, o que eu quero dizer para vocês, que através dessa história que nós vimos de Jacó, que lutou por 14 anos, depois dos 14 anos, o que aconteceu? Ele recebeu Raquel por sua esposa. Eu quero dizer que não importa o tempo que demore, e o processo, ele é muito importante. Você precisa viver o processo para que você chegue a experimentar o extraordinário de Deus na sua vida. Para que você dê o valor devido àquilo que você quer como meta. Não anule o processo e nem reclame nele. E quando eu falei para vocês, irmãos, que eu queria testemunhar algo aqui para vocês. Bom, não é segredo para ninguém que meu último ano foi um ano de muita luta em relação à minha vida profissional. Porque eu encarei grandes desafios na nova empresa que eu estou. Porque é muito diferente, né? Eu falo assim, Deus, eu estava ali naquela minha bolha, na minha zona de conforto, e de repente o Senhor me levou para um lugar totalmente diferente, em que novos desafios, novos aprendizados estão acontecendo na minha vida. E eu dei o testemunho para vocês do quanto eu fui instruída por Deus para ir para onde eu estou hoje, lá naquela empresa. Deus me deu claramente essa resposta. No final do ano passado, eu estava no meu limite. Há uns dias atrás, até as irmãs estavam me olhando e falavam, nossa, Fabi, está tudo bem com você? Você está com uma cara de cansada. E eu estava em conflito, irmãos, porque eu estava reclamando do processo que eu estava vivendo. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu tenho claro aonde eu quero chegar. E não na vida profissional apenas, mas na minha vida espiritual.
Só que esse processo que eu estava vivendo na minha vida profissional estava me distanciando dos propósitos de Deus, que é a minha vida espiritual. E isso é a minha prioridade. Isso é a minha prioridade. E Deus veio falando comigo ao longo dessas semanas. Eu fiquei até alguns dias só, assim, eu até brinquei, assim, eu estava de banco, não estava de banco, mas eu estava num momento que eu queria ouvir Deus, e Deus estava me tratando, porque eu estava me sentindo uma filha mimada. E eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, irmãos, porque eu tenho certeza que muitos aqui se colocam nessa situação muitas vezes. Ah, Deus, porque eu sei aonde eu quero chegar, mas eu estava reclamando de suportar o processo. E Deus foi tratando no meu coração que esse processo é estritamente necessário. Então, o que eu quero dizer, irmão, talvez você chegou aqui nessa noite e você também está passando por uma situação na sua vida familiar ou até mesmo na sua vida espiritual, em que você fala: Senhor, será que vale a pena eu pagar esse preço? Será que eu devo continuar 7 anos, mais 7 anos, derramando suor, sangue e lágrimas diante disso daqui? O Senhor está dizendo para você: vale a pena, porque o processo tem que ser passado. E Deus não vai tirar o processo, porque Ele precisa trabalhar na sua vida. Precisa fazer de você alguém resiliente. Precisa fazer de você alguém forte. Deus precisa que você passe por tudo isso que você está passando. Sabe por quê? Para você valorizar a bênção extraordinária que Ele tem reservada para você. A promessa é tua. As bênçãos são tuas. Você vai alcançar, fato é, mas você tem que pagar esse preço. E nessa noite, o que o Espírito Santo quer ministrar no seu coração é que você diga: Senhor, eu estou disposto a continuar pagando o preço. Quando as pessoas falam assim, servir a Deus não é fácil. A gente tem muitas lutas. E tem mesmo, irmão. Mas sabe por quê? Porque nós estamos em busca de algo que o preço já foi pago por nós, que é a salvação. Esse você não precisa pagar, você só precisa aceitar e convidar Ele para entrar no seu coração e na sua vida. E mais que isso, essa bênção, ela irradia para aqueles que estão ao nosso redor, e eu e você somos instrumentos que podemos ser fortemente usados pela mão de Deus, pelo Espírito Santo, para alcançar essas vidas. E por que você acha que esse preço é alto? Satanás não está brincando, mas eu e você também não. E nós não devemos permitir que esse processo venha nos abater. E aí eu cheguei diante do Senhor e falei: Senhor, me perdoa por me colocar diante de Ti como uma filha mimada. Eu não vou mais reclamar do processo. Eu vou viver, porque eu já posso enxergar que vai valer a pena ter passado por tudo isso e ter me mantido, Senhor, aqui de pé na Tua presença. Porque, é uma sociedade. Deus está pronto para te dar, mas você tem que estar pronto a pagar o preço. Você quer isso? Você está disposto a isso? Independente do que você veio nessa noite, talvez chorando, derramando lágrimas de sangue, por tanta dor que você tem sofrido, meu irmão. Deus está dizendo para você: olha, eu estou aqui. Vale a pena pagar o preço. Não desista. Sejam 7, sejam 14, sejam 20, sejam 30 anos, que custe uma vida inteira. Mas vai valer a pena pagar o preço. Aleluia. Que nessa noite, Jacó seja o exemplo de uma pessoa disposta a pagar o preço. Que você olhe para essa história e siga esse exemplo dizendo: eu também estou disposto a pagar, Senhor. Eu também estou disposto a pagar. Porque eu sei, Deus, que eu vou experimentar o sobrenatural. Eu vou viver o extraordinário. Aquilo ali, já é meu, Deus. O caminho
é o processo, mas eu sei que com o Senhor eu vou vencer. Com o Senhor eu vou conseguir. Nada, Senhor, poderá me abater, porque eu sei que Tu estás comigo. E Ele está, irmão. Por mais que muitas vezes os nossos olhos não possam ver, muitas vezes que o seu coração não possa sentir, Ele está. Quando você, por um minuto que seja, respira fundo e silencia as suas ansiedades, os seus medos, por segundos, eu tenho certeza que você vai experimentar isso. Na semana passada, eu fiz um curso em São Paulo, por isso que eu não estava aqui. E esse curso eu ganhei da empresa. E, irmãos, eu até contei para o pastor, falei assim, que coisa maluca. Eu fui lá para aprender uma técnica de terapia manual, de massagem. Quando eu cheguei lá, o palestrante lá, o professor, ele pediu para que todo mundo achasse um lugar confortável e que fechasse os olhos por um momento. E ali ele fez uma meditação guiada. Mas essa meditação ele fez de uma forma para que cada um ali pudesse sentir a sua própria crença, né? Se você acredita em Jesus Cristo, era Jesus Cristo que você ia sentir, né? Ele respeitou. Só que no fim das contas eu descobri que ele também é crente. E aí, no meio da ministração, isso foi no começo do curso, irmãos, Deus começou a falar, a ministrar no meio de 10, 12 pessoas, a gente estava, umas 12 pessoas, da roda, e uns começaram a chorar. E outros começaram a orar ali, ter um momento individual. E ele colocou uma música de fundo, e de repente era aquela música Oceanos, né? E ao teu nome cantarei, sabe? Só que era só a trilha sonora lá. Depois colocou um outro louvor que era Aquieta Minha Alma, né? E eu comecei a cantar. E Deus começou a usar a vida daquele homem falando assim, isso, abre a sua boca, canta mesmo, Fabi, louva, canta, canta. E aí eu comecei a falar, Deus, mas que extraordinário. Tipo, eu saí, era para eu estar na igreja, era domingo, sabe assim? E eu falei assim, no fim eu estou aqui, mas eu estou lá e estou sentindo a presença, Deus estava cuidando ali, Deus estava curando o coração. Ali tinham pessoas que tinham meta, tinham foco. Uma pessoa pagando um curso, que era um curso caro, irmãos, porque ela tem uma meta, um foco profissional, e naquele momento que ela estava ali, Deus começou a ministrar, e a gente começou a ver que precisava de cura naquela vida, e o rapaz com uma sensibilidade pediu que as pessoas se abraçassem a menina, eu pus a mãozinha na cabeça dela, e ali eu comecei a orar, né, só em pensamento, porque eu não sabia, né, se a menina aceitava, mas assim, Deus foi ministrando de uma forma, por isso que eu falo, irmãos, suporte o processo. Deus te coloca nos lugares onde você deve estar. Deus permite que as coisas aconteçam ao seu redor da maneira que ela acontece. Sabe por quê? Porque é isso que vai te fazer chegar aonde você quer chegar. E quando você chegar lá, aquilo vai ser extraordinário para você assim, experimentar algo que você nunca experimentou. E não para te sufocar, não para ser um peso. É a bênção vinda ao tempo certo. Ao tempo. E esse tempo, quando chega, é extraordinário, vale a pena. A pergunta é, qual o preço do seu sonho? Qual o preço do que você deseja nessa noite?